Desde que olhamos para as estrelas, uma pergunta ecoa no fundo da nossa alma. Por quê? Por que existimos? Qual o nosso papel neste universo imenso e muitas vezes indiferente? Essa busca por um propósito é a jornada que nos define. Mas e se a resposta mais sábia para essa busca fosse uma que nós preferíamos nunca ouvir? Há uma história antiga e provocadora que ilustra essa ideia. O rei Midas, famoso por sua ambição, também tinha uma curiosidade filosófica profunda. Ele queria desesperadamente arrancar a sabedoria do demônio sábio Sileno, uma criatura de imenso conhecimento que desprezava a humanidade. Após anos de perseguição e um custo absurdo para o seu tesouro, o exército de Midas finalmente capturou a criatura. O rei, com humildade, foi até a selva e fez sua pergunta: o que o ser humano mais deveria desejar? A resposta de Sileno foi brutalmente honesta. Ó estirpe miserável e efêmera, por que me forçam a dizer algo que, para os seus ouvidos, melhor seria jamais escutar? O que mais um ser humano deveria almejar seria jamais ter existido. Mas, já que existe, o que mais ele deve almejar é deixar de existir logo. Essa resposta nos joga de cara com a ideia que vamos explorar hoje. A existência humana é um paradoxo. Somos, ao mesmo tempo, uma falha trágica e a maior esperança do universo. Mas para entender isso, precisamos primeiro desmontar algumas ideias que moldaram nosso mundo. Para começar, vamos repensar o que entendemos por mal. Nossas ideias sobre demônios e o diabo são, na verdade, simplificações de realidades muito mais complexas. Os demônios dessa cosmologia não eram criaturas do inferno, mas uma vasta gama de vida pensante que habitou a Terra muito antes de nós. Não era uma única espécie, mas centenas, talvez milhares delas. Elas tinham habilidades incríveis, como voar e mudar de forma. Eram seres físicos que se cansavam, se alimentavam e, sim, às vezes, de nós. Mas aqui está o ponto crucial. Eles não eram simplesmente maus. Existiam demônios bons e nobres, como o próprio sábio Sileno, que também lutavam com as grandes questões da existência, assim como nós. E a figura do diabo chifrudo? Uma construção histórica. A imagem de Baphomet, por exemplo, começou como Chokmah, um símbolo de sabedoria para os cavaleiros templários. Foi a Igreja, em aliança com o rei Filipe IV, que transformou Baphomet em um ícone do mal para justificar a perseguição e o extermínio da ordem. O chifre, que antes significava superinteligência, virou a marca da danação. Se até o diabo é fruto de manipulação, isso nos mostra que a realidade é muito mais complexa do que os mitos nos contam. Essa complexidade nos leva a uma visão intrigante da vida na Terra. A sabedoria sombria de Sileno nos convida a ver nosso mundo como uma espécie de laboratório ou zoológico cósmico, um lugar onde a felicidade plena é, por design, impossível. Como disse uma vez a figura de Shiva, a angústia permeia todo o universo, reforçando a ideia de que o sofrimento é parte fundamental desta criação. Nesse cenário, a imortalidade se revela não como uma bênção, mas como uma maldição. As espécies antigas, como os demônios, com um DNA mais ativado, viviam por milhões de anos. Mas essa vida longa se tornava, nas palavras deles, um saco, uma condenação a uma consciência infinita em um universo de angústia. Com o tempo, esses seres se tornavam cancerígenos, uma metáfora poderosa para a estagnação e o sofrimento sem fim. E é aqui que a morte surge como a coisa mais bela e sábia que foi inventada. A mortalidade é o que permite que a vida avance, evolua, se renove. Ela impede que tiranos governem para sempre e garante que o mundo não fique estagnado sob o domínio de pessoas simplesmente chatas ou cretinas. Se apenas nascêssemos e nunca morrêssemos, a vida seria insustentável.
A nossa finitude é a garantia da evolução. Então, se a nossa vida curta é uma solução inteligente para um problema cósmico, qual seria exatamente o nosso propósito? É aqui que a história dá uma virada espetacular. Apesar da nossa fragilidade, a espécie Homo sapiens é descrita como a mais preciosa espécie cósmica para um plano divino de dimensões universais. Nós somos os protagonistas improváveis de um drama que vai muito além da nossa breve existência. Nossa origem genética é a chave. Fomos criados com o DNA do Criador, Javé, minimamente ativado. Apenas 3%. Essa limitação nos prende às funções básicas: comer, reproduzir, sobreviver. Não temos os poderes mentais das outras espécies. Não podemos voar nem nos transformar. Mas essa fraqueza é o nosso maior trunfo. Fomos desenhados assim por um motivo. O despertar espiritual na espécie humana ocorreria, nas outras não. Nosso objetivo fundamental é emprestar decência ou dignidade ao processo da vida. De todas as espécies, somos a única com a razão filosófica desperta. Um leão não escolhe entre um ato decente e um ato indecente. Ele age por instinto. Nós, sim. Podemos enfrentar a derrota com dignidade, morrer de forma nobre, agir com compaixão ou crueldade. E através dessas escolhas, uma verdade espantosa se revela. O próprio Javé está aprendendo com a raça Homo sapiens o que é decência e dignidade. Somos a peça central de um plano divino para resolver um antigo problema cósmico. Mas com um propósito tão elevado, a pergunta é: estamos vivendo à altura dele? Apesar do nosso potencial, a humanidade se encontra em um estado de profunda ignorância e autodestruição. Precisamos de um catalisador para nossa evolução. O ano de 2012, nesse contexto, não foi um fim do mundo, mas o início de um processo de amadurecimento cósmico, um processo para o qual nós não estamos preparados. A premissa é dura. A humanidade precisa tomar um bom susto para aprender a valorizar a vida. E esse choque não virá de fora, mas das ameaças que nós mesmos criamos. O ódio acumulado, produto da nossa própria cretinice, se manifesta em tensões globais e ameaças nucleares que nos colocam à beira do abismo. A urgência dessa transformação é reforçada por um conceito da física quântica, a matriz quântica. A ciência nos diz que, em um nível fundamental, essa distância que nos separa, isso é ilusório. Nossos sentimentos não são eventos privados. Eles fazem nosso DNA vibrar, e essa vibração ecoa pela realidade, alterando o tecido do universo. Cada um de nós é um nó nessa teia cósmica, e nossas emoções e ações moldam o futuro coletivo. Estamos numa encruzilhada. Ou despertamos para nossa responsabilidade, ou arriscamos destruir o palco da nossa própria evolução. No final, voltamos ao paradoxo do início, mas com uma nova compreensão. Sim, somos uma estirpe miserável e efêmera num zoológico cósmico, mas somos também os portadores da dignidade, a consciência moral do universo e a esperança para a resolução de um drama divino. Nosso fardo é a nossa glória. A ideia da volta de Jesus, nesta perspectiva, não é sobre destruição. É sobre um novo tempo de crescimento. É um convite para que a gente amadureça como espécie antes que seja tarde demais. A responsabilidade é inteiramente nossa. Diante de um papel tão estranho e grandioso, a pergunta que fica é: como nós vamos escolher viver nossas vidas breves e preciosas? Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se essa reflexão te tocou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e não se esqueça de se inscrever para mais explorações como esta. Até a próxima.